Olá! Hoje nosso papo é sobre uma prática bem especial, né? O Evangelho no Lar. Aquele encontro semanal para trazer mais harmonia, mais luz para dentro de casa, com base nos ensinamentos de Jesus. Exato! A ideia aqui é a gente desvendar um pouco os pontos essenciais dessa prática, sabe? O peso da palavra nesse momento, o que significa a fluidificação da água e, claro, os benefícios disso tudo para o lar, para a família. Interessante você já puxar a palavra, não é só ler por ler, né? Parece que tem mais coisa aí. Como é que funciona essa questão da palavra no Evangelho no Lar? Tem camadas, assim. Primeiro a gente tem a palavra lida, normalmente um trechinho do evangelho, né? Certo. Aquilo ali é como uma semente. Planta o ensinamento no ambiente, na cabeça de quem tá ali. É o ponto de partida, sabe? Faz sentido. E depois a leitura? Aí entra a palavra pensada. É um momento mais, assim, individual. Cada um reflete sobre o que foi lido. Poxa, como isso se aplica a mim? Na minha vida, nos meus desafios. É aí que a lição começa a, digamos, criar raiz na pessoa. Entendi. E imagino que o próximo passo seja colocar isso para fora, conversar. Isso é a palavra repensada e dita. É o momento do diálogo, mas um diálogo com respeito, né? Trocar as impressões, o que cada um sentiu, entendeu? É incrível como a visão do outro sobre o mesmo texto às vezes abre nossa mente para coisas que a gente não tinha pego. Fortalece a compreensão de todo mundo e a própria união da família ali, né? Com certeza. Essa troca constrói uma sintonia muito bacana. E essa sintonia, essa atmosfera que a palavra ajuda a criar. E parece que prepara o terreno para um outro momento que sempre gera muita curiosidade, né? A fluidificação da água. Como é que isso funciona assim na visão espírita? Olha, esse é um dos pontos altos, sim. É um ato de fé, basicamente. E a doutrina explica que esse ato abre, tipo, um canal para a ajuda do plano espiritual amigo, benfeitor. É uma combinação de fatores. A intenção de quem está ali, a prece sincera e a resposta que vem no plano espiritual. Acredita-se que, enquanto a família está ali, focada, orando, pensando coisas boas, Concentrada. isso, concentrada, equipes espirituais especializadas podem manipular os fluidos universais, sabe? E impregnar aquela água com energias boas. Energias de equilíbrio, de saúde. E sempre se fala muito, né, da presença de equipes espirituais específicas nesse momento. Figuras até conhecidas. Sim, sim. É muito comum a menção a falanges de médicos espirituais. E uma figura sempre lembrada nesse contexto é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Um médico, uma figura histórica do espiritismo aqui no Brasil. Ele e a equipe espiritual dele direcionando esses fluidos de cura para a água. Fascinante. E quais seriam os efeitos dessa água, então, para quem bebe? A descrição é que ela atua em 3 níveis, basicamente. No corpo físico, ajudando a harmonizar as energias através do perispírito. Que é aquele elo entre espírito e corpo, certo? Exatamente. Na mente, ajudando a clarear os pensamentos, sabe? Dissipar aquelas ideias negativas, repetitivas. E no espírito, dando consolo, fortalecendo a fé, o ânimo para seguir em frente. Beber água com fé é como tomar um remédio espiritual mesmo. Entendi. E para guiar toda essa prática, essa reflexão, temos os livros do Kardec. Como o Evangelho e o Livro dos Espíritos se encaixam nisso? Eles se complementam. Totalmente. São como as duas pernas dessa caminhada. O Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso guia moral. Ele foca no coração dos ensinamentos de Jesus. Amor, caridade, perdão. E principalmente como viver isso no dia a dia. É o que e o como da vida cristã na visão espírita. E o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos dá a base filosófica, até científica da doutrina. Explica as leis maiores, a imortalidade da alma, a reencarnação, como funciona a comunicação com os espíritos. Ele dá o porquê por trás da moral que está no Evangelho. Juntos, eles dão uma visão completa. Sentimento e razão andando juntos. Faz todo sentido essa dupla. E olhando de forma mais ampla, assim, quais são os benefícios que as pessoas buscam e geralmente encontram com a prática regular do Evangelho no lar? Olha, são vários. Os mais claros, assim, de cara, são a harmonização da casa, as pessoas sentem um ambiente mais leve, mais paz mesmo, e o fortalecimento da família. Esse momento junto, de abrir o coração, de conversar, une muito.
Imagino que sim. E tem também o crescimento espiritual de cada um e do grupo como um todo. Uma sensação maior de amparo, de proteção espiritual. E como isso funcionaria, essa proteção? Acredita-se que a prática constante, essa sintonia com o bem, pela prece, pelo estudo, pela reflexão, eleva o padrão vibratório da casa e das pessoas. É como se acendesse uma luzinha, sabe? Um pequeno farol de boas energias. E isso atrai bons espíritos, amigos espirituais e, ao mesmo tempo, afasta influências que não são tão positivas. Entendi. E essa prática, ela é só para quem é espírita? Ou é mais aberta? De jeito nenhum, acho que a beleza dela está justamente na simplicidade e na universalidade. Claro, a base é Jesus, a estrutura é espírita, mas ela está aberta para qualquer pessoa, qualquer família que queira mais harmonia, crescimento. A gente vê, por exemplo, como os valores dela, amor, caridade, batem com outras linhas, como na Umbanda, que também tem a moral cristã como norte, né? Verdade. O que importa mesmo é a boa vontade, o respeito pelos ensinamentos e a regularidade. Não precisa de ritual complicado, é a constância, a sinceridade ali naquele momento que faz a diferença. Então, para a gente amarrar aqui, o Evangelho no Lar é como uma ferramenta, né, bem acessível, poderosa, para a gente cultivar a paz interna, união na família e se conectar com o lado espiritual, usando a palavra, a reflexão, a fé e a água fluidificada como esse símbolo bonito de cuidado espiritual. Exatamente. E sabe que isso me deixa pensando numa coisa? Se a gente dá tanto valor, tanta atenção para a força da palavra, a pensada e a dita com intenção nessa horinha do Evangelho no lar, imagina só o poder que teria se a gente levasse essa mesma consciência, esse mesmo cuidado com as palavras, para todo o nosso dia a dia, para todas as nossas conversas. Será que isso não ampliaria ainda mais essa harmonia que a gente busca construir nesse momento semanal? Fica aí a reflexão.